Beleza? Bem-vindo ao canal. E como Conan se tornou rei? Nos últimos anos, a perversão do rei Numenides da Aquilônia se tornou ainda mais sombria. Sua crueldade aumentou, assim como seu desejo pela carne e por banhos de sangue, com a promessa do feiticeiro Tulandra-Tu, que lhe prometeu vida eterna. Apesar de o feiticeiro ter transformado o monarca em uma marionete na Ereboriana, Tulandra tinha uma mentalidade mais pragmática. Sua maestria nas artes mágicas não o transformava num habilidoso planejador político. Conan e Numenides já se conheciam e nem sempre tinham sido inimigos. Apesar de Conan ter atacado primeiro numa batalha contra os Aquilonianos, em anos recentes Conan se tornou um general de Numenides e que se tornou conhecido pelas suas vitórias contra os Pictos, como no Rio Trovão e em Velitrium. A paranoia do rei fez com que ele tornasse Conan um general e, temendo a sua popularidade, o enviou para as terras selvagens dos Pictos. Mas o exílio de Conan não seria duradouro. Nas profundezas das terras dos Pictos, Conan fez duas descobertas. A primeira foi o tesouro escondido do pirata Trânicos, que escondeu a sua riqueza saqueada dos reinos. A segunda foi encontrar a fortaleza construída por um outro exilado, o zíngaro Conde Corzeta. A tensão cresceu com a chegada de dois capitães piratas, Strombane e Black Zarono. Apesar de Corzeta ter se exilado por fugir do feiticeiro Totiamon, ambos os piratas estavam convictos de que ele tinha ido para a floresta em busca do tesouro. Mas os ataques dos Pictos e o fato de Conan ter revelado que sabia a localização do tesouro forçou uma aliança entre os quatro ladrões. A aliança enfraqueceu devido às traições entre eles e à queda da fortaleza de Corzeta para os Pictos, além das mortes de Corzeta e dos dois capitães piratas. Mas a sorte sorriu para Conan. Surge um amigo e aliado de Conan, o Conde Trocero de Poitain, acompanhado do padre Dextius, que haviam procurado Conan para tirar Numenides do trono da Aquilônia. Com o tesouro para bancar a insurreição, Conan e seus inesperados aliados deixaram as terras dos Pictos e foram para Messantia, a capital de Argos, para forjarem seus planos. Messantia serviria para Conan e Trocero recrutarem um exército de mercenários. O rei Milos de Argos era amigo de Trocero, mas não era amigo de Numenides. Vendendo a grande fortuna de Trânicos, Conan e Trocero recrutaram um enorme exército com milhares de guerreiros que acamparam nos arredores de Messantia e foram reforçados com os desertores da Aquilônia e caçadores de fortuna que se uniram sob a bandeira do general. Mas, apesar de seus milhares de soldados, apareceram dois que traziam a malícia com eles. O primeiro era Quesado, um espião zíngaro que servia a Tulandra-Tu, um vendedor de espadas e que queria se infiltrar no exército de Conan. O segundo se chamava Alcina, uma aprendiz de Tulandra e que fingia ser uma dançarina em Messantia e que se tornou a amante de Conan. Quando as forças de Conan deixaram Messantia, rumo a Tarantia, havia esses dois espiões entre eles, informando aos inimigos sobre os movimentos do Conan. Entre o exército de Conan e a Aquilônia havia a Legião da Fronteira do general Procas, um experiente comandante que poderia tornar a travessia de Conan dificultada, apesar de ter um exército ainda maior. Os rebeldes tinham uma vantagem. Poitain era uma das províncias mais hostis ao rei Numenides, e parte da província se preparava para a revolta e prometeram que mandariam uma flecha sangrenta para Conan, avisando que a revolta estava pronta. Contudo, primeiro Conan teria que fazer a perigosa travessia. O avanço de Conan era pressionado pelo desconforto do rei Milo, devido ao grande exército em suas fronteiras, e querendo marchar rumo a Tarantia antes da estação da colheita para que conseguisse recrutar mais soldados. Conan não teve escolha a não ser forçar a travessia, dividindo seu exército em três e se preparando para marchar assim que o sinal de Trocero e seus aliados chegasse. No centro da travessia, uma pequena porção do seu exército liderado pelo braço direito de Trocero. Eles queriam que o exército aquiloniano se distraísse com essa parte, enquanto Conan e Trocero lideravam toda a maior parte de seu exército, pelo leste e pelo oeste do rio. O plano estava pronto, mas
seria desfeito pela espionagem de Alcina, que havia escutado os planos enquanto fingia que dormia e transmitiu tudo através da magia para Tulandra Tu, e esse, por sua vez, transmitiu para Procas. No dia seguinte, uma flecha sangrenta atingiu o acampamento, levando Conan e seus aliados rumo a uma armadilha. A batalha que se seguiu levou a um desastre. Apesar de a divisão de Prospero ter marchado rumo ao centro do rio, como combinado, ele encontrou vazio. Não havia exército inimigo, mas nos flancos, Conan e Trocero foram levados a uma emboscada. Quando eles estavam na metade da travessia do rio, foram surpreendidos por uma chuva de flechas, causando pânico e fuga. Os que conseguiram escapar foram mortos pela cavalaria de Procas, que continuou a avançar sobre os rebeldes desorganizados. Incapaz de comandar seu exército, Conan fugiu com alguns deles, e na floresta, e graças a uma chuva que caiu, conseguiu se esconder do exército de Procas. As baixas foram expressivas e a moral ficou abalada, e a maioria dos sobreviventes apenas desertou em meio à floresta. As forças remanescentes se recuperaram e o número não passava de 1.500. A derrota de Conan se tornaria ainda maior depois da batalha. Informado do resultado por Alcina, Tulandra Tu resolveu se livrar tanto de Conan quanto de seu rival, Procas, uma vez que o comandante não é mais necessário para manter seus rebeldes sob comando. Seguindo as ordens de seu mestre, Alcina envenenou Conan com o mortal pó da Lótus Roxa, deixando-o para morrer e partindo do seu acampamento em seguida. Tulandra Tu pediu que Numenides enviasse uma carta a Procas, ordenando que ele atravessasse o rio para eliminar os rebeldes remanescentes que estavam em Argos, sobrevivendo ao veneno graças à sua lendária força, mas o deixando fraco e acamado. Conan parecia derrotado, mas, por ironia, a sua salvação veio de um dos mesmos traidores responsáveis pela sua ruína. Pelo seu trabalho espionando os rebeldes, Quesado tinha sido promovido a embaixador de Argos, mas ele não foi muito diplomático e insultou o rei Milo em ameaçá-lo a ajudar a Quilônia a destruir os rebeldes remanescentes. Em vez disso, o rei Milo enviou uma cavalaria para o norte com ordens de desviar qualquer tentativa de intrusão aquiloniana. Sua chegada junto aos rebeldes faria uma batalha final e colocou Procas em um nó mortal. Apesar de suas forças superarem as dos rebeldes e as de Milo, atacá-los agora significaria guerra contra Argos, e isso era algo que a Aquilônia não tinha condições de suportar no momento. Contudo, recuar seria uma desobediência direta ao rei, levando a acusações de covardia. De qualquer jeito, seus inimigos na corte iriam gostar de vê-lo em desgraça ou executado, levando Procas a adiar o ataque e se preparar. Horas depois, uma segunda força apareceu, a retaguarda das forças de Trocero, que se unia às forças de Conan, dobrando o número de seu exército. Vendo suas forças sendo superadas, Procas retirou seu exército, achando que a sua inferioridade numérica diminuiria a fúria do rei contra ele. Vendo seu inimigo recuar, Conan decidiu avançar. Infelizmente, o exército de Argos havia recebido ordens de lutar pela Aquilônia, apenas se os rebeldes avançassem sobre Argos. Mas, aqui, a experiência de Conan serviu a favor dele. Lembrando-se dos arqueiros, Conan pediu 500 cavalos emprestados a Cássio. Deixando para trás os cavalos exaustos, Conan poderia colocar em montarias descansadas os seus arqueiros. Apesar de seus arqueiros não serem habilidosos com os cavalos, Conan pôde atacar de maneira efetiva o exército da Aquilônia. Conan e seus batedores iam pelo flanco, provocando avalanches, e assim foi eliminada a resistência. Isso causou a rápida desmoralização dos aquilonianos. Depois de 3 dias de ataques, os aquilonianos tiveram de recuar pelo rio e o próprio Procas estava incapaz de fazer isso devido a uma flecha em sua perna. Depois de atravessar o rio, os sobreviventes fizeram acampamento na parte norte de Alimane e eles queriam evitar que os rebeldes atravessassem o rio. Apesar das grandes perdas, os aquilonianos ainda estavam em número maior do que os rebeldes. O cerco à Aquilônia poderia ter terminado aqui, se não fosse um erro de Tulandra Tu. Quesado e Alcina tinham deixado o acampamento.
Nenhum deles, e nem o feiticeiro, sabiam que Conan tinha sobrevivido ao envenenamento. Achando que o exército rebelde estava sem liderança e que não era mais uma ameaça, Tulandra achou que era seguro eliminar seu rival Procas, enviando Alcina para matá-lo. Dizendo que trazia uma mensagem, Alcina conseguiu ficar sozinha na tenda com o general e assim assassinou Procas com sua adaga envenenada. Na manhã seguinte, o inexperiente Acalante, seu sucessor, anunciou que Procas havia tirado a própria vida. Isso levantou desconfiança entre os soldados sobre a sua liderança. Assim, com a moral baixa, esses legionários não estavam preparados para o que estava por vir. Como foi dito antes, Poitain estava próxima da revolta quando o exército de Conan tinha chegado na cidade pela primeira vez, mas os desdobramentos da guerra deixaram a população com medo de Numenides manter a coroa. Mas agora, com Procas morto, os legionários combalidos e os rebeldes de Conan, acampados ao redor do rio, eles resolveram colocar os planos em ação. Alguns dias depois da morte de Procas, a cidade de Colário entrou numa bem planejada rebelião. Os poitianos mataram a guarda, saquearam as armaduras e enforcaram um cobrador de impostos. Depois disso, esses rebeldes vitoriosos rumaram para o sul, alcançando o Alimane com sua vitoriosa rebelião. No manhã, com névoa, os aquilonianos foram surpreendidos com um ataque dos aliados. Com o exército de Conan se aproveitando da névoa para lançar seu próprio ataque, Ascalante desertou ao primeiro sinal de derrota. Logo, o exército experiente se desintegrou, com alguns soldados lutando de maneira confusa por entre toda a neblina, enquanto outros apenas se rendiam. A campanha de Conan no Alimane, apesar de seu começo turbulento, terminou vitoriosa. Após a batalha, a popularidade do bárbaro foi renovada, e agora, como herói de guerra, essa situação permitiu que ele liderasse muitos dos rebeldes em favor de sua causa. Isso incluía o sucessor de Procas, Ascalante, e assim, novos recrutas foram sendo adicionados às fileiras do exército de Conan, com muitos aliados jurando sua fidelidade. Na floresta, seu exército presenciou a magia quando os sátiros da floresta, após a promessa de Conan de paz e de amizade, induziram com suas flautas a loucura aos aquilonianos. Conan havia também salvo muitos deles de serem atingidos pela magia de Tulandra, e depois dessa vitória com a magia, restava apenas ao Conan, sozinho, que alcançasse o trono. A guarda do rei não ofereceu resistência, já que eles, acima de todos, tinham sofrido as consequências da loucura do rei Numenides. Assim, Conan pôde abrir caminho, executando os últimos aliados do rei, e protegido pela magia, Conan adentrou o palácio de Textius e executou a autoproclamada deidade chamada Numenides, terminando a guerra civil e sendo proclamado Rei Conan. Nos anos que se seguiram, Conan se provou um dos grandes monarcas da era iboriana, mas governar trouxe mais desafios para o bárbaro e mais batalhas estariam diante dele. E era isso, a história de como Conan se tornou rei. Não se esqueça de valorizar esse esforço em ter feito esse vídeo, se inscrevendo e deixando um like. Valeu, até o próximo vídeo.